Pô, você não usa os elementos da Constituição para dar um golpe, você subverte a Constituição. Você não chama o Congresso para dar um golpe. Se a gente for olhar para o que está na mesa, né, por que o Bolsonaro está sendo processado nesse caso do golpe? Ele está sendo processado. E quais são as imputações, né? Tirando essa questão do crime, de organização criminosa, que é hoje em dia, eu tenho, por exemplo, casos de jornalistas que fizeram um jornal, 3 jornalistas se juntaram, fizeram um jornal para, enfim, publicar notícias. E foram acusados de organização criminosa. Por terem feito juntos. Né? Então, assim, hoje em dia qualquer coisa entra nessa imputação. Mas a questão é que se você vai para a denúncia da PGR, a denúncia do Gonê, que é quem está acusando, e olha o que está sendo imputado ao Bolsonaro, tá lá. Ele fez live, ele fez posts para enfraquecer o Estado. Então, assim, quais são os posts que ele fez? Bom, posts sobre eleições, posts sobre urnas e coisas do gênero, quer dizer, questionando as urnas, até a possibilidade de que elas pudessem ser ou não fraudadas, enfim, questionando. Fez reuniões, né? Reuniões, e aí ele dizia assim, ele estava presidindo as reuniões. Pô, ele era o presidente da República. Se ele não estivesse presidindo, é que era esquisito. Fala-se de uma minuta. Essa minuta, tal minuta do golpe, era uma minuta de estado de sítio, de decretação de estado de sítio. Como é que você dá um golpe decretando estado de sítio? Pô, você não usa os elementos da Constituição para dar um golpe, você subverte a Constituição. O estado de sítio, o estado de defesa, são institutos que estão dentro da Constituição. Você não chama o Congresso para dar um golpe. E estado de sítio e de defesa, inclusive, você precisa de aprovação do Congresso para ele valer. Então ele teria que chamar o Congresso e falar assim, todos vocês aqui agora concordam com darmos um golpe de Estado? Não tem como. Então só o STF não foi chamado para esse golpe. Era um golpe de todo mundo. Não tem como a gente entender por aí. E o pior, a gente vai criminalizando com isso a liberdade de expressão. E esse é o ponto que eu acho mais sensível. Se a gente acredita que alguém, ao fazer um post, está incitando todo mundo a dar um golpe, se você, ao publicar ou fazer uma live, está questionando o Estado, e ao questionar o Estado, as urnas, as eleições, seja o que for, e como for, você está promovendo o enfraquecimento desse Estado de tal maneira que ele pode cair, ou que as pessoas, então, do dia 8 estariam sendo chamadas ao golpe, a partir desse lugar da liberdade de expressão, nós todos nós, advogados, jornalistas, todos que nos escutam, todos nós estamos num buraco. Será que o nosso Estado é tão frágil, a ponto de não ser capaz de ouvir críticas e questionamentos e sair incólume disso? Será que é possível que alguém, pela palavra, derrube ou enfraqueça um Estado? A discussão está nesse lugar. A acusação do Gonê, da PGR, a acusação que é feita hoje, muito bem recebida pelo próprio STF, vai na linha de que pela palavra você derruba o Estado. E não é só nesse processo, hein? Se nós formos para os outros inquéritos que tramitam desde 2019, a gente também está por aí. Inquérito das fake news, palavra. Inquérito das milícias digitais, palavra. Inquérito dos atos antidemocráticos, são atos, manifestações. Então nós vamos criminalizando a palavra e com isso, para conseguir de alguma maneira criminalizar o Bolsonaro, o bolsonarismo, a direita, e esse é um problema maior do que até mesmo a politização do caso Bolsonaro.